Bom, fala pessoal, boa noite. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje da nossa aula da posição do comando, né? Na semana passada a gente chegou a comentar sobre qual era a função do cabeçote, falamos um pouquinho dos tipos de câmera, falamos da junta. E aí eu tentei colocar uma parte do conteúdo aqui para a gente finalizar cabeçote, que seria sobre a árvore de comando, os balancins, os tuchos, né, a forma de acionamento e as válvulas, mas ficou uma apresentação muito grande, né, então ia durar muito tempo e acho que não ia ser, não ia valer a pena, né, fazer uma apresentação tão longa. Então preferi dividir, tá? Hoje a gente fala, né, da posição do comando, as posições que ele pode se apresentar, fala um pouquinho da árvore e falamos um pouquinho do camis, né? E aí na aula da semana que vem a gente fala do balancinho, do tucho, né, do tucho mecânico, do tucho hidráulico e necessariamente da válvula, né? Na semana que vem também tem um videozinho de uma desmontagem de uma válvula, né, que eu fiz ainda lá no Senai, tá certo? Terminado então esse conteúdo desta semana e da semana que vem, a gente começa a estudar sobre o sistema de arrefecimento. Beleza? Qualquer mudança eu termino sinalizando para vocês. E depois eu vou estar colocando no mural, provavelmente não nessa semana, mas na próxima. Vou colocar assim um questionamento, mas na verdade eu ouvi de vocês o que é que vocês imaginam para a gente fazer a nossa AV2, né? Necessariamente seria um relatório, né? Só que a gente ainda não tem uma data, né? Uma noção de quando é que a gente vai retornar às nossas atividades. Então a gente vai precisar fazer uma segunda avaliação, né? E aí a gente só tem três opções, né? Um trabalho individual, né? Um trabalho em grupo ou uma avaliação escrita. Então, depois eu vou estar vendo com vocês o que é que vocês, né, imaginam de solução ou de sugestão, né? Para que vocês não fiquem sobrecarregados, tá? Mas como a gente tem tempo, essa V2 ela na verdade deverá acontecer daqui a um mês e uma semana, muito provavelmente entre o meado da última semana de maio e da primeira semana de junho, tá bom? A gente faz assim, e aí a gente chega nesse denominador comum, o que fica melhor para vocês, tá? Bom, vamos seguindo então. A aula de hoje é sobre a posição do comando, como eu já tinha comentado. De acordo com a localização do comando de válvulas, né, o comando de válvulas, lembrem vocês, é aquele mecanismo que controla então a abertura e o fechamento das válvulas. A gente tem algumas denominações, tá? Então, dependendo da posição em que esse comando ele esteja, a gente pode ter o motor classificado, né? Ou o motor ou apenas, né, o cabeçote, mas em geral a gente classifica como motor por inteiro. A gente pode ter o motor classificado como OHV, OHC ou o DOHC, tá certo? Então essas são as variações, dependendo então da posição que esse comando de válvulas ele vai se encontrar. A primeira variação é uma variação muito antiga, e não é porque ela é muito antiga que ela não é mais utilizada, tá? Ela não é tanto utilizada, eu vou explicar a vocês o porquê e o porquê ela não é tão utilizada, e nos casos que são utilizados ainda nos dias de hoje, quais são os principais pontos de análise. Bom, mas a primeira então é o OHV, tá? Overhead Valve. É quando a gente tem o cabeçote apenas com a válvula. O comando de válvulas ele não fica posicionado no cabeçote. Eu não lembro aí de nenhum dos motores que nós desmontamos de um motor OHV. O comando de válvulas ele vem localizado no bloco do motor, tá? E aí, como a gente tem um comando localizado no bloco e a válvula está lá no cabeçote, a gente precisa transmitir o movimento do bloco até o cabeçote. E aí essa tarefa ela fica com a responsabilidade, quem tem a responsabilidade de fazer essa tarefa
são as hastes ou as varetas. Então, quando você escuta que falar que aquele motor de uma moto, por exemplo, é um motor varetado, né, é porque ele é um motor OHV. Então, o comando de válvulas dele está localizado no bloco do motor, e aí aquele comando ele fica girando. Ele precisa, né, empurrar uma haste ou uma vareta, e essa vareta então vai movimentar um balancinho que tem um funcionamento de gangorra que a gente vai ver na semana que vem. E esse balancinho então ele vai fazer o acionamento então da nossa válvula, tá certo? O comando de válvulas é colocado ao lado dos cilindros no bloco do motor, com hastes e balancinhos acionando as válvulas localizadas no cabeçote, né? Esse tipo de motor ele permite uma melhor lubrificação dos componentes do bloco, né, já que agora como o comando ele está, né, ainda ali no bloco, é mais fácil de você garantir a lubrificação de todos aqueles outros componentes. Porém, ele sofre em altas rotações em função da maior quantidade de peças móveis, né, apresentando então perda de potência ou até mesmo algo chamado de flutuação. Então, observem que, né, esse texto aí já deixa claro que esse tipo de motor varetado era um tipo de motor que é utilizado para quando você tem baixas rotações, né? E o que é que a gente lembra então de motor de baixas rotações? Geralmente motores de baixas rotações, né, até hoje, né, ainda são motores diesel, mas é mais motores estacionários. Então são motores que a gente utiliza com 1000 RPM, né, com 500 RPM, por exemplo, com 2000 RPM. Então são motores que têm um ciclo de revoluções, né, um ciclo de rotações por minutos mais baixos. Então são motores que é permitido, né, nem que não seja permitido, a palavra não é nem essa, mas são motores que são mais aceitáveis, né, a utilização então de varetas, tá? Mas em altas rotações a gente já percebe que, como nós temos mais componentes mecânicos, né, a gente vai ter uma perda maior em relação a essa conversão, né, de energia, dessa energia cinética, ou seja, de 100% da energia desprendida no comando para poder fazer acionar as válvulas. Com o aumento das rotações, é uma tendência geral de que parte dessa energia seja perdida, principalmente em atrito, calor e ruído, tá? E além disso, é um tipo de motor que ele não consegue controlar direito a flutuação das válvulas, né? Essa flutuação das válvulas ela acontece quando o motor está girando em altíssimas rotações. Lembrem vocês aí que a maioria não, né, se não todos, mas enfim, os painéis dos carros de vocês, lá na marcação da RPM, tem uma região vermelha, vocês já devem ter percebido, né? Aquela região vermelha é uma região em que aquela sinalização de estar na cor vermelha significa dizer que, se você ficar utilizando o seu automóvel naquela região, naquela seção, problemas poderão acontecer. Mas que problemas são esses? Os principais problemas relacionados, né, àquela região de altíssima rotação é a flutuação de válvulas, ou seja, a válvula está abrindo e fechando tão rápido que a mola, essa molazinha que vocês estão vendo aqui, que é responsável por garantir o fechamento da válvula, ela não consegue atuar, né, por conta dessa altíssima rotação e, consequentemente, né, dessa altíssima velocidade de trabalho. Isso faz com que a válvula, então, ela flutue, daí que é o nome flutuação, ou seja, ela meio que fica travada aqui, parada aqui no tempo. Então o pistão ele pode subir e encaçapar, né, e bater na válvula e tender a quebrar a válvula, tá certo? Isso acontece, né, tanto com os motores que são OHV quanto os OHC ou DOHC, só que existe uma predisposição maior a motores que são do tipo OHV, tá? Muito por conta desse aumento desse número de componentes e desse retardo que a gente tem em altas rotações, né, dessa perda que a gente tem desse movimento de câmbio a árvore, né, movimentar o câmbio então movimentar a haste ou a vareta, da vareta passar para o balancinho acionar. Então, como a gente tem uma quantidade de componentes maiores, isso termina contribuindo para que a flutuação da válvula ela possa acontecer de uma forma mais fácil, tá?
Tem um videozinho aqui, esse videozinho aqui é bom que ele roda aqui no PowerPoint mesmo. Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ver. Opa, aqui. Bom, esse então seria, né, para vocês um motor varetado, né? Essa apresentação eu procurei em alguns outros GIFs, né, ou GIFs ou vídeos, mas não consegui encontrar com diversos pistões, né? Então a gente fica com essa representaçãozinha aqui, um motor de um cilindro só, geralmente motor de moto, tá? Então nesse caso daqui, ó, vejam que esse câmbio está girando aqui. Atrás desse câmbio tem uma engrenagem muito grande, e aí embaixo dessa engrenagem muito grande a gente tem uma engrenagem menor. Essa engrenagem menor é a engrenagem do virabrequim, e essa engrenagem maior é a engrenagem então do nosso comando. À medida que o comando ele gira, essa engrenagem maior gira, o câmbio continua girando, né? E à medida que esse câmbio aciona, então aqui, ó, aciona esses balancinhos aqui da parte de baixo, né? Geralmente os balancinhos só ficam em cima, tá? Mas acionam então esses balancinhos aqui, a gente passa esse movimento aqui através das varetas, e as varetas então aí, né, nos balancinhos originais, digamos assim, né, os balancinhos que a gente costuma ouvir, aí os balancinhos então fazem a abertura e o fechamento das válvulas, tá? Na verdade faz a abertura, que quem é responsável por garantir o fechamento são as molas. Bom, o outro tipo que a gente pode ter, não é comum, é o Double Overhead Valve, ou seja, é o mesmo funcionamento. A gente tem o comando de válvulas localizado no bloco do motor. A diferença é que agora a gente tem, né, um duplo, né, não seria nem um duplo comando, mas a gente tem dois mecanismos aqui de acionamento, ou seja, a gente pode ter aqui, a gente tem um motor em V, na verdade, em que nesse motor em V a gente tem quatro varetas para controlar aqui esse nosso sistema. Só que aí, como o motor está em V, né, a gente tem uma disposição um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. Deixa eu colocar aqui um gifzinho, pronto, aqui fica mais fácil da gente ver, tá? Então a gente tem uma presença aqui de mais alguns câmbios, fazendo com que esse sistema ele funcione. A grosso modo ele ainda poderia ser considerado como um OHV, tá? Mas como a gente tem essas válvulas indo para um lado e outras para o outro, em vez de ser todo mundo em linha, aí algumas outras literaturas podem trazer essa nomenclatura de DOHV, tá certo? Bom, saindo um pouquinho então do OHV, né, quando os motores começaram a apresentar um pouco mais de potência, e consequentemente também, né, mais rotação, foi percebido que era necessário então construir um sistema mais eficaz, né, um sistema que tivesse menos perdas por atrito e que pudesse suportar então todas essas solicitações. E aí o sistema que foi encontrado, né, foi o OHC, Overhead Camshaft, ou seja, o comando de válvulas agora ele fica localizado no cabeçote. Então ele sai daqui da região do bloco e ele vai aqui para o cabeçote. Esse tipo ele dispensa as hastes das válvulas, né? Então a gente não precisa das hastes, né, atravessando todo o bloco para poder fazer o acionamento dos balancinhos. E o comando ele não fica no bloco, ele fica no cabeçote, tá? Esse motor pode suportar por isso um regime de rotação muito maior do que o OHV. Ele é conhecido como OHC ou também SOHC. Esse S vem do single, tá? Apesar de que não é tão comum a gente ver essa nomenclatura de SOHC, né? A gente fica só com o OHC, tá bom? O comando de válvulas é acionado por uma corrente ou correia dentada, tá? Isso aí varia de motor para motor. Nessa imagem aqui a gente tem um acionamento por corrente, e na imagem de cá a gente já tem um acionamento por correia dentada, tá? Isso aí vai ser um assunto de uma próxima aula. Mas o comando então ele pode ser acionado por corrente ou por correia, que vai conectado então diretamente ao virabrequim. Esse modelo é o mais comum nas motos de baixas cilindradas, e consequentemente também, né, em automóveis que possuam baixa cilindrada, né? Como moto, a tendência é que moto sempre tem uma cilindrada muito menor do que automóvel, aí está mais puxado para moto, mas motores 1.0, motos então 150, 300, 500,
né, é uma tendência que a gente tenha motores OHC, ou seja, um único comando de válvulas localizado no cabeçote fazendo o acionamento aqui. Pelo fato do comando de válvulas ter maior controle sobre as válvulas, né, o OHC alcança o tempo ideal de abertura de válvulas em altas rotações, né. Também é possível instalar mais de 2 válvulas por cilindro, contudo esse sistema requer correia dentada ou corrente, tá? Quando ele fala aqui que requer correia dentada ou corrente, não é caso a gente coloque mais válvulas não, tá? É o sistema em si, é necessário fazer esse ajustezinho. A gente tem um vídeo aqui do funcionamento dele. Existe, pessoal, até inclusive, se não estou enganado, foi o primeiro motor do Sandero 1.0 16 válvulas. Ele é um motor que ele tem apenas um comando de válvulas, mas esse comando de válvulas, ao invés, né, do que mais acontece, considerando motores de 4 cilindros, ao invés de acionar apenas 8 válvulas, ele aciona 16 válvulas. Ele é digamos que é uma árvore aí que tem, né, uma quantidade muito alta aí de cames, né, mas de cabeça assim é o único motor que eu lembro que é 16 válvulas e usa apenas uma árvore, né. Os outros, né, quando você aumenta, né, de 8 para 16, a gente já tem o duplo comando de válvulas, que é esse daqui que a gente vai falar agora. Então o DOHC é o Double Overhead Camshaft. Ele possui 2 comandos de válvulas, né, localizados no cabeçote. Um aciona a válvula de admissão e o outro as válvulas de escapamento, tá certo? Cada comando atua diretamente sobre as válvulas, aumentando ainda mais o regime de rotação que o motor pode suportar. Não necessariamente motores 1.4, 1.6, 2.0 precisem atingir rotações maiores do que o motor 1.0, tá? Então a gente não pode, né, sempre associar uma coisa com a outra, mas se a gente pegasse o mesmo motor, né, com a mesma engenharia, só que um utiliza apenas OHC e o outro DOHC, esse que utiliza o DOHC ele consegue, é uma tendência dele de conseguir alcançar maiores rotações, tá? Bom, o DOHC então ele possui alta eficiência, né? É possível instalar múltiplas válvulas por cilindro, além de um comando de válvulas variável, tá? Mas apresenta design complexo e sua manutenção torna-se mais cara em relação aos outros tipos de motores. Falando rapidamente aqui, né, sobre esse comando de válvula variável, isso vai ser também um assunto de uma próxima aula. Há muitos anos atrás existia uma certa tendência a motoristas de dentro da cidade preferirem carros com 8 válvulas, consequentemente o motor OHC, e motoristas que andavam muito em estradas preferiam carros com 16 válvulas, consequentemente DOHC, tá? E aí, por que existia essa preferência? Porque antigamente os motores que eles tinham 8 válvulas eram motores que eles tinham respostas melhores em relação às saídas da inércia. Por exemplo, estou no engarrafamento toda hora, que é algo constante dentro da cidade. Então, eu preciso arrancar com o carro, acelerar com o carro. Esse comportamento de um motor 8 válvulas ele era melhor do que o 16 válvulas. Consequentemente, quando você está na estrada, você deixa de estar, né, partindo do zero toda hora. Então, quando você está na estrada, a tendência é que você queira alcançar maiores velocidades ou que você queira atingir uma velocidade boa com um nível de rotação um pouco mais baixo e, consequentemente, com um consumo menor. Então, isso terminava sendo uma característica do motor de 16 válvulas. E por isso que criou, né, esse meio que, não é nenhum mito, né, mas criou essa regra do mercado. E aí, atualmente, o que a gente percebe é que os motores, de uma forma geral, têm ido, né, para a quantidade de 16 válvulas, ou, né, lembrando um pouquinho aqui agora do motor do Fox, né, o Fox 1.0 que equipa o Ford Ka, né, já que ele é 3 cilindros indo para 12 válvulas. Só que a gente percebe, para quem já teve a oportunidade de dirigir o Ford Ka novo 1.0, ele tem arrancadas boas, né, e isso é possível graças a esse comando de válvulas variável, que no momento em que ele consegue variar o seu funcionamento, ele faz com que o comando, apesar de ser, né, um duplo comando e ter 12 válvulas, né, que seriam 4 por cada cilindro,
a gente consiga ter ora o comportamento dele como se fosse, né, um comando de 6 válvulas, que seria um comportamento para traduzir melhor em saídas, saídas do zero, em arrancadas, e consequentemente quando está em estradas a gente tem um comportamento dele muito mais próximo do que a gente se espera, que é um de 12 válvulas, tá? Só para vocês se situarem um pouquinho aí. Mas em breve a gente vai ter uma aula dessa daí. É que como é um conteúdozinho um pouco mais como é que eu posso dizer a vocês, né? Mais tecnológico, que envolve a parte de alimentação do automóvel, aí a gente vai precisar, né, ver algumas coisas antes para depois chegar nele. Sim, voltando então. Bom, então esquecendo, né, essa questão aqui do comando de válvulas variável, então o DOHC a gente tem esse resultado, tá? Ele também apresenta um design complexo e sua manutenção torna-se um pouco mais cara em relação a outros tipos de motores, beleza? A árvore de comandos é o principal componente do mecanismo de distribuição mecânica, responsável pela regulagem das fases de admissão e descarga do nosso motor. Tem até um videozinho aqui, ó, do DOHC, dele em funcionamento. Esse DOHC aí por corrente, tá? Então aí a gente percebe aí. E tem também esse outro aqui eu vou deixar lá embaixo esse outro videozinho aqui do YouTube eu vou deixar lá embaixo naquela aba lá dos vídeos, tá? Depois vocês podem assistir. Mas ele mostra aqui também o funcionamento aqui. Deixa eu melhorar aqui a qualidade do vídeo. Bom, ele mostra o funcionamento aqui do nosso comando de válvulas aqui, desse duplo comando, tá bom? Bom, vou voltar aqui para a nossa aula. Árvore de comando, sim, então a gente terminou esse ponto aí, tá? Desculpa, eu me perdi o fio aqui da explicação. Então a gente tem essas três classificações, OHV, OHC e DOHC, tá? O componente principal, né, por fazer então as válvulas abrirem e fecharem, a árvore de comando, é a árvore de comandos que gira, acionada pela árvore de manivelas ou virabrequim, né? E ela possui diversos excêntricos. Esses excêntricos, né, ou ressaltos, são chamados de cames, tá? Então é necessariamente o cames quem faz o acionamento das válvulas. A gente tem um cames para admissão, um cames para escapamento e por aí vai, né? Se esse comando aqui ele for um comando de 8 válvulas, então a gente vai ter aqui admissão, escape, admissão, escape, admissão, escape, admissão e escape, tá bom? A árvore de comando de válvulas tem as seguintes funções: sincronizar a abertura e o fechamento das válvulas, estabelecer a ordem de ignição dos cilindros, ou seja, se os motores eles funcionam na ordem de queima 1, 3, 4, 2, eu preciso garantir que na hora que eu vou construir a minha árvore de comando, né, a forma de acionamento, né, o desenho dos cames, eles precisam corresponder a esse tipo de abertura. Eu não posso ter, por exemplo, já que a ordem de queima é 1, 3, 4, 2, né, o primeiro cilindro, quando ele está queimando, eu não posso fazer com que uma das válvulas ela abra no meio da combustão, por exemplo. E é um dos responsáveis pelo limite de rotação do motor, tá? Aqui a gente vê só as partes básicas. Então a gente tem aqui, né, os cames e os munhões que fixam o cames lá no nosso cabeçote. Não é comum nos dias de hoje a gente ver os munhões com bronzinas, né? Mas existia um tempo que era comum a gente ter a presença dessas bronzinas ou dos casquilhos. Isso era mais utilizado em motores diesel, né? Hoje em dia os cames aqui, as árvores, elas são feitas em alumínio e consequentemente o material utilizado também aqui no moinhão é de alumínio, né? No moinhão e nos mancais também é de alumínio, e existe um tratamento superficial nessa aba aqui, ó, do mancal, que vai entrar em contato com o moinhão.
e aí isso faz com que o atrito ele seja reduzido, né, a ponto de você evitar mais um componente que são as bronzinas ou os casquilhos, tá certo? O movimento da válvula é proporcionado pelo camis da árvore comandada de válvulas, do comando de válvulas, e à medida que o eixo gira, os camis pressionam os tuchos, que por sua vez transmitem movimento às hastes, né? Esse exemplo que a gente está vendo, a gente tem apenas o tucho. No outro a gente tinha lá o controle comandado pelo balancinho. Só para a gente entender um pouquinho do camis, a grande diferença entre o comando de válvulas comum e o esportivo, basicamente é a geometria do camis, ou seja, essa figura, né, digamos assim, ela sempre vai ser a mesma para todo mundo. O que vai variar, por exemplo, é o levante, que essa região é quanto mais pontudo o camis pode ser, e estas regiões aqui de rampa e do topo, né? Essa rampa e principalmente esse topo aqui, eles correspondem ao tempo em que aquela válvula ela vai permanecer aberta. Então ele ser mais pontudo e essa região do topo, né? Você perceber que esse topo aqui, essa região aqui agora, ela demora mais para você poder passar de um lado para o outro, né? Faz com que esse perfil aqui de comando ele permita, né, por exemplo, a válvula ficar aberta mais tempo, acionada mais tempo do que uma outra, tá? E o levante, né, é o quanto o camis desloca a válvula, e o seu cálculo é obtido através da diferença da altura máxima de deslocamento em relação ao círculo base, né, menos o diâmetro. Então a gente mede desse ponto a esse ponto e depois a gente pega aqui o diâmetro de um ponto para cá, diminui um pelo outro e a gente então tem o levante do camis, tá certo? Eu vou deixar aqui, pessoal, aqui nessa aba de vídeos aquele que eu comentei com vocês, e era para ele estar aqui, mas eu apaguei ele sem querer mais cedo. E a gente tem um outro videozinho aqui que fala um pouquinho da diferença entre Você sabe o que é um comando de... entre os comandos, tá certo? Bom, para a aula de hoje então vocês fazem a síntese, né, dos principais tipos de acionamento do comando, as principais classificações, né, para os comandos de válvulas, e qual é a importância da árvore do comando de válvulas. Beleza, galera? Valeu, tchau, tchau.